Agora, eu de moleque, o que eu gostava mesmo assim era de um joguinho de baralho. Ah, eu gostava. Ixi! Falasse que ia ter um joguinho de truco ali, uma cacheta, um pontinho. Ah, mas era comigo mesmo. Era comigo mesmo. E esse negócio de truco, mas era meio viciadão de ir pra campeonato de truco. E sempre arrumava ali um parceiro ou outro. Né? Os jogos de cacheta era mais em tunguete. Uns botecão que a gente ia assim. De vez em quando achava ali uns botequinhos ali que o pessoal jogava R$1, R$2. Mas quando pegava uns tunguetão meio embaçado aí, até esqueci o nome dos lugares que a gente ia. Que hoje nem existe mais. Era uns botecão que os cabras davam ali almoço, janta, fazia costela. Aí, só que eles levavam 10% da mesa. Então essa mesa ali tinha dado 300 conto, 30 pila era da casa. E neguinho tomava uma cervejinha, uma pinga. E aí o botecão também já fazia mais uns trocos. Mas o almoço e janta era por conta do boteco. Aí com o dinheiro que a negada deixava ali também valia a pena. Né? Deixava uns trocos meio graúdo. O jogo era, de vez em quando, era meio forte. E eu lembro que eu, quando comecei com esses negócios de baralho, foi através de um tio meu, né? O finado Antônio Carlos Cipriano, lá de Andirá, que é uma outra cidadezinha do Paraná. Né? Ele não era assim tio de sangue, era um tio de consideração, né? O tio Cutu Bacia, que era casado com a tia Arzira. E o apelido dele deu-se, eu não sei porquê. Ele era um pretão assim que não gostava muito de trabalhar. O negócio dele era viver aí em porta de boteco, fazendo uma postinha de jogo de baralho, de jogo de snook, esses negócios aí. E nós sempre ia visitar tia Arzira lá em Andirá. E sempre que chegava, a tia Arzira estava ali na casa. Então ela morava atrás da casa ali da Ruth, que era uma cunhada dela, e tinha mais uma meia dúzia de cunhada ali. Só que essa Ruth era uma negona, aquelas gordonas beiçudas e bunda grande, né? Que de vez em quando dava uns tapas ali na tia. E a tia, ela tinha uns pepinos assim na cabeça, assim, uns problemas meio estranhos, né? E então ela não era muito certa, assim. Não era uma pessoa assim, deficiente, mas não era muito certa. Né? E até meio pro final da vida aí, a tia velha, ela deu uma piorada, e a mãe, que meio que tomou de conta. Mas esse negócio de baralho, eu lembro que numa dessas visitas que nós foi fazer pra tia Arzira, o tio Cutu apareceu lá meio de noite, assim, né? Chegou de noitão, e sempre que nós ia, a mãe fazia uma comprinha, né? E levava pra ela, né? Que a coitada, ela vivia só de uma aposentadoriazinha que ela tinha de um salário mínimo, e o tio Cutu não era aqueles caboclos velho muito chegados no serviço. Então eles passavam ali uns desesperos de dinheiro, assim, de vez em quando. E sempre que a mãe ia ali visitar, né, ou o tio Deza e o padrinho Zé, que também era tudo irmão ali da mãe da tia, eles sempre davam uns troquinhos ali para ajudar, né, para a mãe chegar lá, comprar um azeite, comprar uma farinha e deixar lá na casa da tia. E muitas dessas vezes aí, às vezes nós chegava lá de tarde e o tio Cutu não tava na casa, ele ia estar vagabundeando, fazendo um outro qualquer coisa aí, as quiçacinhas dele. Mas eu lembro desta vez que o índio velho chegou, era meio tarde da noite assim, né? E viu que tinha visita. E tia Arzira, ô Cutu, ó, a Ana tá aí com o Sandrinho, né? Que pra coitada da tia Arzira era assim, Deus no céu e Cutu na terra. Nossa senhora, eu nunca vi um amor que tinha por aquele homem. E não é que era um homem bonito assim, não. Tia Arzira se apaixonou ali, que eu tenho certeza que aquilo ali foi feito numa mesa de macumba, porque uma mulher não podia gostar de um índio velho do jeito que a tia Arzira gostava. Porque se você falasse mal do Cutu, era da tia Arzira, você podia estar com a foice, um facão na mão, a tia Arzira voava com o dentro em cima de você. Não fale mal do coitado do Cutu, perto de tia Arzira. Mas num desses dias aí, tio Cutu chegou meio tarde da noite, e eu escutei, quando nós estava dormindo ali na sala, e na sala pra cozinha só tinha uma cortinazinha de pano, assim na porta, daquelas meia transparentes. E tia Arzira, ó Cutu, faz um viradinho de feijão aí.
né? E mãe até pensou que depois ela chegou até a comentar: nossa, coitado do Cutu, vai comer um viradão de feijão seco essas horas da noite. Ai, ai, viu? Tio Cutu estourou uns 4 ovão na panela, né? O famoso porra de galo, né? O ovão, jogou um feijão de ontem mesmo meio por riba ali, carcou a farinha de milho. E quando o virado velho estava pronto, ele jogou mais ou menos uma xícara de azeite em cima, né, do viradão ali. E ficou aquele viradão gostoso e pastoso. Que até depois a mãe falou: mas por isso que no rei do dia da coitada, o virado que o homem fez ali, só aquele óleo dava uns 15 dias de fazer comida. Porque o tio Cultura forgado. Trabalhar não gostava. Mas quando ganhava as coisas ali, o bicho velho desfrutava. Desfrutava e meio de com força. Então, numa dessas visitas, ele me deu um baralhinho de presente. Pra quê? A mãe, tio Deza, Padre Zé, todo mundo esculachou o coitado do tio Cutu, assim, meio por trás, né, que nós já estava meio longe. Que coisa feia, dar baralho pra criança, isso é uma coisa que não se faz, onde é que já se viu, né? Fez uns desaforos assim, as escondidas do tio Cutu, velho. E ali começou a minha paixão, assim, de gostar de dar umas carteadas, né? E o tempo vai, o tempo vem, a gente vai ficando mais graúdo, né? O pai ali, coitado do pai velho, nunca foi nessa lida de baralho. O pai gostava de jogar um snooker, jogar umas baias no meio da rua. Baia, os caboclos pegavam uns pedacinhos assim de ferro rodeado, né? Aquilo ali era a maia, botava um toco lá uns 20 metros pra frente e bolhava aquele negócio pra derrubar o toco. A velharada jogava na frente do boteco ali e apostava ali, né, uns guaraná, umas cachaça. Era bom, de vez em quando você via aquele negócio estourando na canela do índio velho que ia passando assim, meio distraído, dava uns gritos meio nervosos, mas, né, ninguém assim se importava muito também. Era bom. E eu sei que desses costumes de baralho, coitado do pai, só jogava um roubo-monte ali em casa, ou jogava um 21, né? E eu fui crescendo assim na vizinhança, aprendendo ali a jogar um truco, jogar uma cacheta, jogar um pontinho, até que na idade mais maior, né, eu ia para uns bailão, e sempre que tinha um torneinho assim de baralho, eu tava ali no meio. Eu sempre estava ali no meio. O problema era encontrar aí um companheiro assim, daqueles meio firme, né, que aguentava segurar ali o barranco ali na hora do jogo. Porque a gente assim, de campo, de sítio, ou cidade pequena, pobre, duro, mas, né, duro, o dinheiro curto, mais curto que trota de porco, o dinheirinho no bolso, mas sempre deixava um 10 pila ali, só preparado pra ocasião de dar um torneio de truco ali, né, pra gente ir fazer a festa. E eu tive aí uns 2 ou 3 companheiros, né, de torneio de truco, mas era um povinho meio ruim de jogo, né? Dava facão e a torta da direita, só queria saber da bagunça velha mesmo, até que eu encontrei um índio velho ali que aguentava, né, um jogo assim, daqueles mais agraduados, né? Não era assim esse joguinho muito miúdo, o bichinho, né, era bom de jogo e bom de soco, que pro índio velho se meter aí em torneio de truco, esses negócios, e o índio velho tem que manjar dos Paranauê também, porque de vez em quando o negócio enfeia pro lado da turma, e dá um salve se quem puder de vez em quando, né? E é bom saber dar uns 2 ou 3 pés do ouvido ali, pra se defender na hora do mal assombro. E este companheiro meu era um pretinho que também era um pretinho que treinava uma capoeirinha boa ali, né, numa escola de capoeira. Nós treinemos juntos e viremos parceiro velho de truco, e viremos companheiro velho de bagunça, e viremos companheiro velho de estrada aí pra ir pra festa em outras cidades, né, companheiro de briga, né, tivemos meio junto aí nos entreneiros que andou acontecendo lá na cidade, né. Ele só não era muito companheiro meu assim nos bailando do skip. O bicho velho não era muito chegado naquelas bandas. O negócio desse era mais que as menininhas que ficavam ali, aquelas menininhas mais cheias de frescura. E meu negócio já era mais ali no risca-faca, né, no fura-bucho. Então,
Mas esse companheiro meu, né, era filho do pintor velho João Paulo, né, muito conhecido ali. João Paulo era pai de 3 moleques. Esses 3, pense nos 3 pretinhos, né, bom de soco que eram os moleques ali. E este companheiro meu tinha um apelido de Barro, né? Quando eu entrei ali na escola, ele já estava ali, era um dos mais graduados também na escola. É um que dava uns pulos meio nervoso ali. Não era lá muito bom assim de cantoria, mas ele dava umas pernadas meio rápidas, o bicho era bom, né? O bicho era nervoso. E na hora de dar um soco também no meio da rua, o bicho era meio dolorido também na pancada. E assim o tempo foi passando, né? E nós sempre ali apreciávamos um joguinho ou outro, né? Não foi muito o torneio que nós foi, né? O bichinho ele foi nos torneios aí que até o povo queria dar umas lambidas de peixeira nas costas do índio velho, que ele tem meio que se mandar a lacria, né? Isto foi uma história que eu escutei que eu não estava junto, mas eu escutei de uma meia dúzia de povo aí, depois ele me confirmou. Ele foi lá num baile na Mangueirinha, que tava tendo um torneio de truco lá com outro parceiro dele. Só que sabe aqueles caboclos meio desesperados, assim, que não sabe jogar um truco que nem gente? Não, o bichinho era meio assim, né, brusco nos desaforos, meio invocado, assim. Sabe aqueles peãozinhos valentes que nem galinha, galizé, aqueles galos de rinha, galinha de briga? Aí ele num jogo lá com o parceiro dele, o índio velho gritou truco. E ele, para fazer um desaforo lá pro outro velho que tava do lado ali, deu uma mãozada no peito do velho, que o velho caiu de prancha no chão. O velho tava sentando aquelas cadeirinhas de boteco, aquelas cadeirinhas da Coca-Cola de alumínio. Ah, pensa na pancada. Do jeito que o velho caiu no chão, foi só chapéu e bota pra riba. Dizem, né, o povo ali que apareceu neto, filho, sobrinho, cunhado, genro, né, deste velho, até os vizinhos, os cachorros do velho, diz que deram uns carreirão neles lá. Saíram de lá, debaixo de tiro, debaixo de facão, foice e até uns arco e flecha tinha por meio lá do negócio. Mas o bichinho era meio enjoado e tinha as costas quentes, o pai dele era um índio velho meio conhecido. E conhecia um peão que também estava nessa festa, e o peão deu uma prosa lá canegada lá, né, para não canchar o neguinho velho na bicuda. E deu sorte que o povo não canchou ele na bicuda, mas deram os pés do ouvido no carro velho dele que tinha ficado estacionado lá numas bandas e deu um prejuízo para arrumar o carro velho. Mas então, e eu com esse companheiro meu Barro, nós se tramimos nos torneios de truco doido que tinha na região ali. E um desses torneios de truco que nós fizemos foi lá na Mangueirinha mesmo, depois de um tempo que passou. E nesse tempo eu estava trabalhando com o irmão dele de pintor, né? Eu era meio metido, eu trabalhei servendo de pintor também. E nós estávamos fazendo um serviço lá de lavar uns ternites de uma granja, que até deu um outro caso que quase que o nego velho vai para a instância de São Pedro e quase que o pretinho vem bater com as 10. Que nós limpando lá essa granja, lavando na mangueira velha, e dele o Klebe de falando assim, ó, você vai fazendo um serviço aí, que eu vou dar uma descida ali para fazer um outro serviço ali embaixo. E dito e feito, eu fiquei ali lavando, de repente cedeu o internite daquele, veio comigo lá em cima. Ah, pronto, só deu tempo de segurar um pedação de ferro, velho, que tava lá em cima da teia. E fiquei grudado ali, que nem preguiça velha no tronco. Dali não larguei pra nada, abracei um pedacinho de ferro, velho, e fiquei dando uns gritos ali, aqueles gritos de desespero pra que viesse um dar de mão ali, pra me desapurar ali, pra não dar perigo de morrer, porque ali dava mais ou menos uns 15 metros de altura. E aí veio o povo desesperado, e dando grito, e teve uns dois lá nervosos, até parecia que era eles que estavam lá em cima e não era eu. Eu que estava lá tava meio de boa. Eu só tava esperando que alguém viesse colocar uma escada, porque dali eu não saía pra nada. Eu tava que nem chiclete velho no cabelo, não desgrudava dali pra nada. Aí vieram colocaram uma escada, aí eu, de um jeito ou de outro, eu desci. Quando eu olhei pra riba ali, aí me deu 15 tipos de medo e as pernas velhas começaram a tremer, porque na granja velha, ali embaixo era uma grande maternidade cheia dos ferros,
que as porcas velhas ficavam dentro de uma gaiolinha, e lá pra riba só tinha 4 daqueles ferrinhos de segurar, né, a construção do telhado, e deu na sorte que eu agarrei em um daqueles ali, né? Mas esse daí eu que tava lá contar a história pra vocês, que ele viu o desespero. E nesse tempo aí havia chegado um pretinho para trabalhar ali, meio de gerente na Granja Velha. E o pretinho chegou e morava ali, tinha uma motoca. E tava tendo um torneio de truco na Mangueirinha no final de semana. E o Krebe, ele não era assim de jogar truco. O Krebe, ele era mais de ir pros negócios e dançar um bailão gaúcho, que o bicho veio. Ele era meio bom de dançar assim de pé trocado, né, uns vaneirão, uns chotão, e ia atrás de mulher. E eu com o Cláudio, né, o Barro, se tramemos no torneio de truco enquanto os outros ficavam de fora. E nesse dia nós convidamos esse pretinho que chegou para trabalhar nessa fazenda depois dessa maçaroca que deu. E esse pretinho, bom, eu tô chegando de São Paulo aqui faz pouco tempo, não tenho amigo, quero ir ver esse bailinho como é que é. E tinha lugar pra ele ir com nós no carro, só que o Tardo Preto, ele é muito metido. E ele, não, eu vou de mota. Ele tinha uma motoquinha CG ali, e foi-se com a motoquinha dele. Mas ele não conhecia muito bem a estrada, né? E ele teve que ir meio acompanhando nós. E nós foi num carrinho que o Cláudio tinha ali, que era um golzinho branco, quadrado, 1.6, esse tramimo lá. Só que esse preto ficou meio para trás, na motoca, comendo umas poeiras, e ele não conhecia muito bem a estrada, e numa dessas, né, dele engolir poeira, ele não viu bem, entrou de frente numa curva que tinha lá, agarrou a macega velha, deu uns trupicão com a motoca lá, e assim, arrebentou-se no chão, arrebentou-se, né, quebrou os negócios da moto, entortou uns guidão e o diabo a 4, e ele meio que machucou a mão. E nós chegamos lá e cadê o neguinho que não estava atrás de nós? Aí demorou uma meia hora, apareceu o bicho velho lá, né? Assim até meio rengo, né? Andando meio torto. Sofri um acidentezinho ali de motoca, caí e tal, e meio ralado, que tinha umas pedreiras lá também. Mas enfim, fiquemos ali um pouco, dei uma olhada na mão do vidente, não era assim um machucado muito dos importantes, e dava para aguentar. Então ele aguentou ali, deu umas cachaças também para dar uma anestesiada nas dores, e prosseguimos para nossa peleia do truco. Eu sei que nós jogamos um truco ali, eu sei que nós ganhamos em segundo lugar, e aí o prêmio de consolação era uma caixinha de Skol, que nós bebemos ali mesmo, eram umas 3 horas da manhã, nós decidimos, bom, se nós for embora agora, ainda dá tempo de nós lá na Vila Romana, lá no salão, que tava rolando um bailão. Ainda dava para pegar um pouco do baileco. Só que daí eu fiquei meio com dó do Preto e falei para ele, Preto, vamos fazer o seguinte, índio velho, você volta no carro aí que você tá com a mão, né, meio machucada, e eu volto aí na motoca aí, né, para dar um alívio pra você. E chegando lá, eu deixo a motoca lá na frente do baile e depois você dá um jeito de ir pra casa. Aí o Preto, que já tava assim com as dores, né, já um pouco mais acelerado do que de começo, mas tava um pouco anestesiado nos goles também. Não, então tá bom. E vai, seu Preto velho no carro. Este bagual velho aqui foi moquear a motoca velha. E aí, não sei se foi uma coisa do destino, mas bem na curva que ele caiu, não há de ver que eu errei também uma volteada de marcha ali e entrei meio de frente na mesma curva que o Preto caiu. É que eu quis acompanhar o carro velho e não dei no entendimento que a moto velha já não estava em condição, né, de acompanhar ali. Mas vão capota! Do jeito que eu entrei, tinha um barranquinho velho, uma curva de milho assim, eu fui bater lá no meio da puta que pariu, no meio do mato, né? Abracei a capoeira velha, a moto deu um pelo comigo assim, e eu dei um capote por riba dela e bati a cravica velha e os ombros lá no chão do outro lado lá, né, resultando de deslocar a clavícula velha. Eu sei que eu fiquei ali dando uns berros nervosos de susto, a dor não tinha chegado ainda, eu não sabia onde é que eu tava, eu tinha um binga velho no bolso, né? Conforme eu fui levantando ali, fui pregando ali a binga para ver se dava um clarão, né, para ver se enxergava a motoca. Achei a moto, tinha quebrado a manivela ali da embreagem, e eu meio no susto ali, fui me virando, fui dando um jeito que ainda faltava uns 18 quilômetros velho para chegar na cidade.
E ali eu fui dando um jeito daqui, um jeito dali, dei-se um jeito de fazer a motovéia funcionar, e bora! Mas a motovéia já tava capenga. Então, demorou até que eu chegasse na cidade e batesse lá no bailão. Todo esfolado, todo torto. E cheguei lá e dei um dedo de bronze. Olha, Barro, cadê o preto? Ah, o preto foi pro hospital. Vi a mão falando, então deu bem certinho, que eu também dei um tombo ali, eu vou lá no hospital e já deixo a motoca dele lá na frente, que quando ele sair, ele já pode, né, carregar a bicha velha pra casa. Mas antes de passar no hospital, eu passei em casa e dei um grito pra mãe velha. Mãe, ó, tô indo lá pro hospital, que eu dei um tombo ali, mas não se preocupe não que eu tô bom. Eu só vou ter que ir pro hospital ali, mas daqui a pouco eu volto. Eu sei que eu fui pra essa merda de hospital. A enfermeira velha tava com aquela preguiça de atender os outros, porque essas horas é quando os índios velhos, assim, da minha idade mais ou menos, ia tomar uma glicose na veia por causa das cachaças, para não dar o coma alcoólico. E eu cheguei meio estrupiado lá, né? E a índia velha olhou, eu todo torto ali. Aí eu fui contar a maçaroca, o que tinha acontecido, e foram lá e me botaram um casco, né? Aquele casco de gesso que guardou os braços velhos, que eu fiquei só com a mão de fora e torado no pescoço com aquele diabo. Que passou-se um dia e eu tive que arrancar aquele negócio no hospital de noite, que o negócio é ruim. Mas esse foi o resultado de um dos torneios de truco lá da Mangueirinha que eu fui, né? E torneio de truco teve muitos que nós participemos. Teve muitos. Mas isso aí eu conto pra vocês na hora que eu abrir um outro litro de cachaça aqui e dar umas beiçadas. Aí eu fico mais feliz e mais assanhado que lambari de sanga pra poder contar mais uma história de torneio de truco.